Aleluia! Graça e paz, queridos. Amém? Vocês estão bem? Amém? Aleluia! Antes de começar, já queria pedir para você curvar a sua cabeça, nós orarmos um pouco. Pai, obrigada, Senhor, porque nós estamos em um bom lugar. Obrigada, Pai, porque nós temos recebido palavras que têm nos feito crescer. E essa noite, Pai, não será diferente. Eu oro para que o Espírito Santo, Pai, fale com cada um de nós, pessoalmente, especificamente, diretamente, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Não será esquecido, Senhor, mas ficará a nossa memória. Nós poderemos, Senhor, usar essa palavra sempre que necessário for, Pai. Tirarmos ela da prateleira ou, Senhor, usarmos como remédio, caso estejamos precisando, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Esse culto não é meu, esse culto é seu. Faça como o Senhor desejar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que nós já temos o tema. Aleluia. Pensa na pessoa que ficou, meu Deus, quando o pastor passou esse tema para mim. Por quê, queridos? Porque eu sou uma pessoa que trabalho bastante com famílias atípicas e trabalho bastante com a palavra. E eu percebo que a linha é muito tênue das pessoas não ficarem, às vezes, sensibilizadas, chateadas, ou das pessoas pensarem em incredulidades por conta de um tema tão delicado. Mas eu vou pedir para você hoje, baixe as suas pedras, ouça com amor, amém? Porque tem coisas para o Senhor falar para nós. E você que, de repente, não tem uma família típica ou não conhece ninguém tão próximo, também não se desconecte achando que esse tema não é para você. Porque vai encostar em várias áreas e, com certeza, uma delas pega você, amém? Aleluia. Talvez você nem conheça essa terminologia. Thalita, mas que raio que é uma família atípica? Eu só tenho a minha mesmo. Não sei o que é isso. Famílias atípicas, queridos, a gente chama de famílias que têm um ou mais integrantes que têm algum transtorno do neurodesenvolvimento. Amém? Então, tem pessoas neuroatípicas ou a gente chama de neurodivergentes. O que significa isso? Significa que o cérebro funciona de um jeito diferente. Amém? Então, é alguma coisa no cérebro daquela pessoa, algum transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, tem alguns transtornos do neurodesenvolvimento que são um pouquinho mais conhecidos. O TEA, que é o autismo, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também um que muitas pessoas até esquecem, às vezes, que fazem parte dos transtornos do neurodesenvolvimento, mas que também, hoje em dia, é bem conhecido, é a questão das altas habilidades e superdotação. Porque parece que só tem coisa boa quando você ouve falar que a pessoa é superdotada, né? E tem bastante coisa que também é desafio para essa pessoa. Então, elas também estão dentro desse grupo de pessoas neurodivergentes. As famílias, queridos, que têm pessoas neurodivergentes, elas acabam sofrendo por alguns motivos. Um deles, essa pessoa que tem esse transtorno, normalmente ela não tem um comportamento dentro do padrão esperado. É uma pessoa que ela vai sair da casinha. O comportamento está todo mundo por aqui, ela não quer ir por aqui, ela quer ir para lá. E isso causa desajustes, desestabiliza, né? Essas pessoas também, às vezes, não possuem algumas habilidades que são comuns. Uma habilidade comum. Falar no telefone. Não fala. Às vezes, não. É comum para a maioria, mas pode não ser comum para uma pessoa que é neurodivergente. Então, essa família tem que lidar também com essa dificuldade que foge um pouquinho do comum. Às vezes, são pessoas que têm problemas ou dificuldades para se relacionar ou se comunicar. Então, a comunicação não flui como deveria. Com isso, o relacionamento não flui como deveria. E uma coisa vai encadeando na outra. E ainda são pessoas que podem necessitar de uma alta carga de terapia. E isso também impacta na família. Se nós temos 2 pais que trabalham e uma criança, um adolescente que precisa de 4 horas diárias de terapia, isso vai impactar na rotina dessa família. Ela vai sofrer um pouquinho com essa consequência. E também, queridos, a gente tem o comum. Assim, é comum a gente querer pôr todo mundo no mesmo pacote.
O TDAH com TEA, e todo TDAH é igual, e toda pessoa com TEA é igual, e toda pessoa com alta habilidade é igual, e não são. Às vezes você vai conhecer um autista que tem uma dificuldade, e outro autista tem outra, e é muito bom naquela, inclusive. Amém? Então, por exemplo, eu tenho crianças que têm uma dificuldade muito grande. Eu trabalho, sou professora, eu tenho 3 autistas na minha sala. Um deles tem muita dificuldade de se concentrar, de sentar, e com isso ele tem dificuldade para aprender as letras. Eu tenho outra que a dificuldade dela é ir para a escola, que é a mãe o tempo inteiro, ela chora, nananã, mas ela lê tudo, ela escreve tudo com 5 anos de idade. Então, são diferentes. Estão dentro da mesma casinha, do mesmo transtorno do neurodesenvolvimento, mas têm dificuldades diferentes. Então, você precisa saber que, às vezes, se você tem um familiar que tem um transtorno, talvez na igreja você conheça outra pessoa que tem outra familiar que é totalmente diferente e tem o mesmo transtorno. Porque a nossa tendência é, não, só o meu aqui, ó, esse aqui, eu sei o que é, aquele ali não é não. E às vezes a gente vai estar numa igreja com pessoas super diferentes e a gente vai precisar lidar com todos eles. Amém? E aí não dá para você falar assim, essa casinha é isso, essa casinha é aquilo, porque é completamente diferente. Então, acho que esse exemplo que eu dei dos meus aluninhos já deu para você perceber que são completamente diferentes. Amém? E a primeira parte que o Senhor colocou no meu coração para falar com a igreja, nós somos uma família. Nós estamos no mês da família. E uma família precisa acolher as pessoas que são da família. Amém? Uma família não exclui pessoas da família, porque são pessoas que a gente olha e fala, são diferentes. Amém? Queridos, eu acho que não existe, assim, eu nunca conheci 2 pessoas tão diferentes quanto eu e meu irmão. Nunca conheci, em tudo, em tudo. Eu e o Mateus não somos diferentes em tudo. Tanto que muita gente, quando vem aqui na igreja, fala, ele é seu irmão? Porque nem na aparência parece, queridos. É totalmente diferente. Habilidade diferente, gosto diferente, tudo. Personalidade, absolutamente tudo. Já pensou se meus pais falam assim, não, eu só gosto das pessoas mais engraçadas. Pronto, só o Mateus é da família, a Thalita não é. Não, eu só gosto de gente mais séria. A Thalita é da família, Mateus, por favor, procure um lugar que sua cartinha de recomendação, procure outra família. Para essa você não serve, não. Então, nós não fazemos isso. Amém? Então, na igreja, quando nós conhecermos pessoas que, porventura, tenham uma família típica, nós também não vamos expulsá-las da igreja. Amém? Nós vamos acolhê-las. Aleluia. E é importante, queridos, a gente saber que a igreja tem um papel muito fundamental nisso. As famílias, quando elas descobrem que a criança ela tem um transtorno, normalmente elas têm uma sensação de luto. Por quê? Porque o médico, a ciência, vai falar para ela que o filho dela nunca vai atingir a expectativa que ela tinha sobre ele. Mas, Thalita, o filho está vivo, mas o filho que ela imaginou que ela teria não é o filho que ela tem. E essas pessoas, elas ficam extremamente machucadas, sensíveis, vulneráveis. Aí, de repente, vem na igreja e, mais uma vez, ao invés da gente acolher, a gente exclui. Então, nós precisamos, inclusive, identificar isso. Sabe, quando eu tenho um aluno que ele está em crise, eu olho para ele e falo, quem é a adulta da relação? Às vezes, querido, eu quero me jogar no chão, me espernear igualzinho. Aí eu olho e falo, sou eu, adulta. Vem cá, meu amor. Sabe, essas pessoas elas vão chegar na igreja machucada. E sabe quem já é o crente? Você, eu. E quando elas chegarem doloridas, sensíveis, a gente vai acolher. Amém? Nós vamos falar, ok, eu sou o crente maduro nessa relação, eu vou segurar a onda enquanto você está passando por essa barra, vem comigo. Amém? Aleluia. Eu não estou falando que nós vamos mimar as pessoas, mas nós vamos amar as pessoas. Amém? Aleluia. O nosso papel, querido, sempre é demonstrar amor e ser Jesus na vida das pessoas. Sempre é esse. Pode mudar a esfera, pode mudar o jeito, pode ser mais intenso, pode ser menos intenso, mas o objetivo final, você só está aqui para ser corpo de Cristo. E o corpo não vai onde a cabeça não está. Jesus está indo e a gente está indo. Todos juntos. Nós temos um versículo aqui que eu achei bem interessante, é Romanos 13, 8.
Romanos 13, 8. Eu vou estar lendo, acredito que a maior parte dos versos estão na NVI. Romanos 13, 8. Pronto. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama ao seu próximo cumpriu a lei. E a lei aqui, queridos, nós não estamos falando da lei mosaica, nós estamos falando de um princípio que Cristo deixou. Amém? Então, quando você lê na tradução do original, tem um tópico lá específico falando que não é a lei mosaica, mas é a lei de Cristo, que é o amor. E eu achei muito interessante, porque a tradução do amor aqui não é o ágape que a gente conhece comum. É uma outra palavra que diz assim: receber com alegria, acolher, gostar muito de, amar ternamente. Então, se nós não estamos dentro de uma família atípica, a gente já sabe qual é o nosso papel quando a gente encontra uma. Não só a típica, queridos, como também as famílias típicas. Também tem família típica com muito problema, com muita dificuldade, que vão chegar na igreja. Amém? Quando você está doente, querido, você corre para o hospital. Quando a pessoa tem um problema que ela não sabe responder, não sabe resolver, ela corre para Deus. E ela espera nesse lugar encontrar esse apoio. Amém? Agora, será que a gente, pensa aí, seu círculo de amizades, as pessoas com quem você conhece, você tem de fato acolhido famílias atípicas? Você tem de fato ensinado os seus filhos a acolher as crianças atípicas? A auxiliar essas crianças, a não rir delas, mas a ajudá-las, a dar o suporte que elas precisam. Eu acho muito interessante que recentemente houve, não tão recentemente assim, mas nós vemos ainda muitos médicos usando uma nomenclatura errada quando tem a classificação do TEA. Eles usavam antes leve, moderado e severo. Hoje em dia não se usa mais isso. Se usa nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Primeiro porque o nível não passa a ideia de escadinha, que você consegue ir e vir. Então, hoje a gente já sabe que é possível, sim, voltar em níveis de suporte. Então, uma criança que é nível de suporte 2, ela pode virar nível de suporte 1. Uma criança que é nível de suporte 3, ela pode, sim, virar nível de suporte 2. Amém? Então, tira primeiro essa barreira do rótulo. E segundo, que isso não mostra que a criança é incapaz. Mostra que ela é capaz, mas ela precisa de um suporte. Ela precisa de um apoio. E, queridos, que coisa linda é quando a gente vê uma criança auxiliando a outra. Eu acho incrível na minha sala que muitas vezes eu não preciso pedir. Quando eu vejo o outro já está lá, eu falo, meu Deus, eles entenderam. E é incrível que às vezes eles entendem com uma facilidade o que a gente tem muita dificuldade. Porque para a criança, ela nem percebe muitas vezes a dificuldade do outro. Ela sabe que todo mundo ali naquela sala tem uma dificuldade. Do mesmo jeito que ela é ajudada nas dela, ela está ajudando o outro nas dele e vai indo. E é muito bonito ver. Porque muitas vezes eles cuidam uns dos outros, como eu vejo, às vezes, os próprios pais daquelas crianças tendo dificuldade de fazer. E a criança está ali dando o suporte certinho. Sabe, na medida, nem fazendo por ele e nem deixando ele sem fazer. E eu falo, uau. Então, a gente tem essa questão de ter esses níveis de suporte. E nós precisamos ser ensinados a dar o suporte que a pessoa precisa. Amém? Nós vamos chegar na parte que nós vamos alimentar essa pessoa com a palavra, para que ela cresça, para que ela supere as dificuldades dela. Mas, queridos, enquanto ela não aprendeu, ela vai ficar sofrendo? Não. Tem eu, tem você. Amém? Então, enquanto a pessoa ainda não aprendeu a caminhar em fé, a crescer, a superar barreiras na fé, nós estamos aqui para auxiliá-la. Amém? Uma coisa muito comum que as famílias atípicas, elas sofrem muito, é com julgamento. Ah, mas isso aí é falta de educação. Não tem educação em casa. Mas isso aí, sabe o que é? Falta de umas palmadas. Se desse umas palmadas, sarava rapidinho. Seu filho, quando tem dor de dente, você leva no dentista ou você dá palmada? Queridos, é uma dificuldade orgânica que está ali posta para aquela criança. Do mesmo jeito. Não é frescura, não é manha.
Tem uma diferença clara da birra para uma crise. Sabia? Parece igual. As duas crianças estão lá rodando no chão, às vezes. Mas tem uma diferença. Uma crise, ela pode ser gerada pela coisa mais suave que você possa imaginar. A criança entrou num ambiente muito iluminado, isso pode desestabilizar ela e ela ter crise. Não é porque ela quer alguma coisa, ela quer um benefício necessariamente. Normalmente a birra, a mãe é isso, a criança quer um negócio que ela não pode ter, ela se desestabiliza e faz birra. A criança, quando tem um TDAH em um estágio muito agudo, muito grave, ou quando ela tem um autismo, nível de suporte 3, ela pode, inclusive, se machucar. A criança que está com birra, ela quer o benefício, queridos. Ela não vai se agredir para ganhar um negócio. Mas a criança que está desregulada, que está em crise, ela pode fazer isso. E sabe, nessa hora, ao invés da gente olhar para a mãe e falar assim, pelo amor de Deus, saindo da educação, não vê essa criança. Criança vai dar na cara dessa mãe. A gente tem que olhar para a mãe e falar assim, como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Às vezes a mulher está cheia de bolsa, tentando pegar a criança. Vocês sabem como mulher é, gente? A gente anda com o mundo nas mãos. Segura aqui, vai lá, ajuda. É pouca coisa, mas isso demonstra amor. Sabe, ao invés de julgamento, não cabe a nós julgarmos. Aleluia! Então, não é falta de educação, não é falta de bater. A gente precisa oferecer apoio para essa mãe. Ou se a gente vê a criança... Gente, tem criança que pode estar sozinha, que é bem independente, mas pode entrar em crise. Viu que está batendo a cabeça? Põe uma bolsa, põe uma blusa. A gente dá um apoio. Amém? A gente não vai deixar essa criança se machucar, mas a gente vai demonstrar o nosso amor e não julgamento. Amém? Aleluia. Mas, por outro lado, querido, se você tem um filho, tem uma família que, de algum modo, tem uma pessoa atípica, você precisa ser receptivo. Amém? Nós estamos aprendendo para que a gente possa te acolher bem. Só que a gente não vai conseguir fazer isso se você fechar o seu coração. É preciso que você se abra para as pessoas. É preciso que você seja acessível. Não tem como a gente ajudar quem não quer ser ajudado. Talvez você tenha sofrido muito. Talvez você tenha sido muito machucado. Mas nós estamos aqui aprendendo juntos. Amém? Não feche o seu coração. Dê uma chance para a gente. Amém? Sabe que muitas vezes nós somos alcançados por Deus quando nós somos alcançados pelas pessoas. Os braços de Deus. As pernas. As mãos. O corpo está aqui da igreja para isso. Amém? Só que você precisa abrir o seu coração. E tem um versículo que eu gosto muito que fala sobre isso. 1 Coríntios 13, 4 e 5. Versos 4 e 5. 1 Coríntios 13, versos 4 e 5. Diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. Algumas versões diz assim: não suspeita o mal. E nessa parte de suspeitar o mal, a tradução literal é supor, julgar e crer. Às vezes você está tão no campo de não quero ser julgado, que você já está julgando o outro, que ele vai te julgar também. Eu estou tão assim, vai suspeitar o mal de mim, que eu já estou suspeitando em troca. Por quê? Ah, porque eu fui em tal lugar, que você foi em tal lugar, você não veio aqui. Ah, porque aquela pessoa fez comigo, mas não foi essa pessoa aqui. Então, a gente não está liberado pelo Senhor para suspeitar o mal do próximo. Então, você que tem uma família típica, se abra o seu coração. Nós crescemos ao lado de pessoas. Amém? Então, deixe ser acessível, não se feche. E você também precisa usar um outro fruto do amor. A paciência. Nem todo mundo tem família típica.
Nem todo mundo conhece todas as nomenclaturas, como se referir, como fazer, não sabe. Mas sabe que a gente pode ensinar. Esse mesmo amor que a gente quer que as pessoas tenham, para que a gente seja acolhido, seja bem tratado, nós também precisamos ter para ensinar as pessoas. Qual é o suporte que você precisa? Fale. Ai, Thalita, mas é tão óbvio, eu estou aqui. Mas às vezes a pessoa não sabe. Ela nunca lidou com uma crise, ela nunca viu, nunca vivenciou isso. Então a gente vai para o outro extremo, sabe? A gente quer ser amado, mas a gente julga todo mundo, a gente é bravo com todo mundo também. Pronto. Não. A gente pode ter uma família típica e ainda assim ser amoroso com as pessoas, ser paciente, abrir o nosso coração para elas. Não se feche. Não entre na sua concha. Porque essa, queridos, é uma arma de Satanás. Se você estiver isolado, você é uma presa fácil. Agora, se você estiver no bando, um monte de ovelhinha ali, ó, juntinho, não se isole. Se você já chegou até aqui, não volte para trás. Amém? E o mais importante, queridos, que nós precisamos ter consciência. Por mais que a medicina, que a ciência fala que não tem cura, Deus é capaz. Deus é capaz. Eu não sei se você sabe, mas lá na palavra tem um versículo que Pedro ficou muito estressado com um soldado. Ele vai lá e corta a orelha do soldado. Jesus vai e pega a orelha. Cola a orelha do soldado. Naturalmente, esse é o método de colar a orelha? Só encaixar? Não. Mas Deus é capaz. Deus é capaz. Sabe, queridos, se você pesquisar no YouTube, no Instagram, o que mais tem é milagre acontecendo. E para ser milagre, queridos, já é porque não é natural, sabe? A gente esquece que o sobrenatural, ele é mais real do que o natural. E você está inserido nesse reino. Você está inserido nesse reino. Mas aí vem um alerta. O que você está consumindo também? Só consome post do Instagram que fala que não é possível, que piora. Desculpa. Que não dá certo, que não está funcionando. Ou você vai para a palavra, que fala que funciona, que deu certo, que a mulher do fluxo de sangue foi curada, que foi curado, foi ressuscitado. É muito importante, queridos, nós não desviarmos o nosso foco do que é central. Deus é capaz. Não estou falando com isso, queridos, que você vai desconsiderar o que o médico falou, não vai levar para terapia. Sabe, os médicos, eles estão para nos auxiliar. Mas como é incrível que a gente tem muita facilidade para crer no que o médico fala e pouca facilidade, às vezes, para dizer e crer no que a palavra diz. Sabe? Vai na sua salinha de troféu, vê o que Deus já fez por você. Quantos milagres você já não viveu? É que nem o pastor fala, queridos, para Deus curar uma dor de cabeça ou um câncer, o caminho é o mesmo. Só que às vezes a gente pega, porque todo mundo está falando, não tem cura, não tem cura, não tem cura, não tem cura, nem vou crer, deixa. Deus é capaz. 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24. Aleluia. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Sabe, queridos, quando a gente vê uma doença, a gente acha que Deus é incapaz de cuidar, de curar, de mudar. A gente está tornando o sacrifício de Jesus na cruz nessa área em vão. Porque serviu para todo o resto. Serviu para a minha salvação, serviu para a minha prosperidade, mas não serve para a cura.
Serve sim. Serve sim. Eu não sei qual é a condição que você chegou aqui, se você chegou desmotivado em relação a isso. Mas, querido, pode se animar, porque Deus continua fazendo hoje. Aleluia! Sabe? Se recuse a colocar, a entrar nessa posição de dizer o que Satanás diz. Então ele é autista e não tem cura. Aleluia! Eu vou até mudar a ordem aqui. Vou ser um pouco pessoal para vocês. Eu cresci, ó, não muito, porém um pouco. E conforme eu fui crescendo, eu sempre tive pais bem atenciosos, graças a Deus por isso. E estava tudo certo. Aí um dia eu cresci demais e falei, vou casar. Casei. E sabe, queridos, eu comecei a perceber que eu tinha um monte de dificuldade que eu nunca tinha percebido na minha vida. Porque minha mãe e meu pai cuidavam. Então, para você ter ideia, até uns 2 anos atrás, a minha mãe ligava assim e falava, Thalita, você tem médico para marcar? Porque se ela não marcasse o médico, se ela não ligasse para fazer o exame, eu não fazia. Não fazia, eu não vou ligar. Eu não vou ligar. Eu fazia um roteiro, aí a moça perguntava, o que você precisa falar? Eu falava, é um exame. Aí tentava ler a letra do médico. Não dava certo. E aí eu comecei a perceber um monte de coisa, um monte de dificuldade. Falei, meu Deus, rotina. Não, tem que ser assim, eu tenho que fazer assado, eu tenho que não sei o quê, certinho, lá, bonitinho. Dava errado, pronto. O fruto do Espírito caía assim, ó. Ai, meu Deus, volta. Não pode sair. Mas queridos, era dificuldade real. Você pode rir aí, mas era muita. A ponto do meu marido falar assim, amor, você precisa ver o que tem? Precisa, tá dando. E o Renan, ele é todo sério, todo durão, assim, mas comigo ele é paciente, ele é fofinho. E aí, eu fui no médico, falei, pronto, vai falar que eu tenho toque, aí vai querer dar remédio, aí não sei o quê. Aí a médica fez um monte de exame, você faz teste de QI. É uns negócios, eu até gostava, parece joguinho, assim, os negócios. E aí, quando ela falou assim, Thalita, vem que eu vou fazer a sua devolutiva, que é falar que raio que ela identificou em você. Ela falou, ó, você tem dupla excepcionalidade. Que bom, eu sou muito excepcional, né? 2 vezes. E aí ela falou, olha, pelos testes, você tem nível 1 de suporte em TEA e você tem altas habilidades. E eu... Sabe, queridos, mas eu podia ter olhado para esse diagnóstico e falar assim, ixi, sou autista, tá vendo? Congregar na igreja com tudo isso de gente dá não. Já vamos parar de ir para o culto, porque autista não fica com gente. Não, isso aqui também vamos parar, porque não é assim. Mas sabe o que eu comecei a fazer? Falei, Senhor, isso aqui é uma barreira. O Senhor não me fez com barreira, então o Senhor vai me ajudar a superar essa barreira. Eu não sabia até onde que eu era autista. Descobri agora. E eu não vivia? Eu vou continuar vivendo. Amém. Sabe, queridos, muita coisa eu consegui me organizar para ter um suporte e fazer de um jeito mais fácil. Então, se eu odeio fazer compra presencial, eu faço online. Não vou me estressar com isso. Tá tudo certo. Mas, sabe, eu não vou olhar para as coisas e falar assim, eu não consigo marcar uma consulta. Eu consigo. Eu vou lá, eu me organizo e falo, Senhor, eu vou fazer isso. E faço. Sabe? Mas isso depende do seu olhar. Se eu olhasse com o olhar de impossibilidade, não daria certo. Mas porque eu olho e eu falo, eu consigo, eu consigo. Porque senão, queridos, eu estou falando, Jesus, que ótimo. O Senhor, eu era uma pessoa super quieta, super tímida, nem falava. E agora eu prego na igreja, está ótimo. O resto não precisa de... Não, precisa. Precisa. Sabe, senão daqui a pouco, as pessoas que têm filhos atípicos vão entender. Seu filho não falava. Seu filho fala agora. E só porque ele fala já está bom? Não. Seu filho vai ter amigo.
Sabe? O seu filho vai saber falar em público. O seu filho vai ser bom no emprego que ele tem. Apesar da dupla excepcionalidade, gente, eu não sou tão excepcional que Deus só fez comigo, não. Sabe? Não é aquela coisa, não. Esse pacote aqui só veio para a Thalita. O resto, desculpa, gente, acabou. Só tinha um. Não. Está disponível para você, está disponível para o seu filho. E se você conhece, se você tem família, queridos, ensine essa palavra. Mostre o outro lado. Sabe, isso é tão forte em mim que eu sou psicopedagoga também. Aí fiz o primeiro teste, adorei. Falei, que legal. Fazer as provinhas com as crianças, fazer o relatório. Na hora que chegou lá para escrever com o menino, eu travei. E eu demorei muito tempo. Eu tive que fazer porque a mãe pagou por aquilo. Mas sabe, queridos, aquilo me feria. Porque dependendo do jeito que olhem para aquilo que eu dei, eu acabei com a vida daquele menino. E eu falei, eu não vou fazer mais isso. Eu nasci para falar para as pessoas que elas são curadas e não que elas são doentes. Eu não vou fazer mais isso. Porque alguém pode olhar para aquele laudo e falar assim, nossa, tem déficit de atenção. Ixi, essa atividade aqui nem dá para ele. E ao invés de oportunizar uma atividade certa que vai auxiliar ele na dificuldade que ele tinha, tirou a oportunidade dele de aprender. E de avançar. Sabe, o futuro do seu filho em Cristo está intacto. Não é um médico que define o futuro da sua criança. Não é. E às vezes a gente trata isso com tanta naturalidade. Não é. Ah, Thalita, mas o que eu vou fazer? Você vai crescer em fé. Até que. Até que você veja o fruto das suas orações concretizados. Aleluia. Eu acho muito legal que em Mateus 8, você não precisa abrir, eu vou falar esse versículo só para ilustrar. Então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Sabe que aqui Jesus não falou homens sem fé? Opa, ele deu tamanho. Do mesmo modo que alguns versículos ele fala, homem de grande fé. Sabe, às vezes a gente só tem que identificar onde a gente está. Peraí, minha fé ainda está pequenininha. Vamos ampliar. Vamos crescer. Mas como aqui não era sem fé, eles ainda podiam crer para algumas coisas. Talvez você olhe e você fale assim, nossa, gigantão isso aqui. Como é que eu vou? Comece pelo menor. Ora para parar com estereotipia, ora para parar com seletividade alimentar, ora para diminuir as crises, para cessar as crises. Ora para não se agredir mais, ora para não bater no coleguinha, ora para começar a interagir na escola. Ora! Exerça a sua fé. Nós pensamos muitas vezes, ixi, mas apesar de Jesus ter falado ali, homens de pequena fé, eu acho que eu sou crente sem fé, Thalita. Não consigo. Não vai. Que talvez você ainda não tenha aprendido a usar. Mas tem um versículo aqui. Adoro os versículos. Adoro. Sempre tem um que fala com a gente. Romanos 12, 3 diz assim. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente. Agora vem a parte interessante. Segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Você é cada um? Oh, revelação boa. Tem uma medida de fé para você, queridos. Aqui ele está falando, obviamente, cada um dos que creram. Amém? Mas se você creu em Jesus, você aceitou, tem uma medida de fé para você. O que a gente precisa fazer é exercitar.
Às vezes a gente está que nem a parábola dos talentos. E eu percebi que tem uma fé aqui, deixa eu guardar. Não, é para usar, para aumentar. Amém, tem que pôr em movimento. Ou a gente já quer usar a fé com incredulidade. Você vai orar pela pessoa e você fala assim, eu não sei se eu oro, porque vai que eu oro e não acontece. Já não aconteceu. Porque vai que não é coisa de Deus não, irmão. Porque o que eu saiba que Jesus falou está consumado. Amém? Então a gente precisa entender. E sabe, ele falou o quê? É que nem dinheirinho. Sabe quando você é criança e o seu pai vai e você tem a mesadinha? Ele te deu a mesada. Agora, se você multiplica ela, você gasta à toa. Cada um recebeu sua medidinha de fé. Mas cabe a nós aumentarmos ela. Amém? Não adianta a gente ficar, pai, aumenta a minha fé. Eu quero que meu filho seja curado. Eu quero que eu seja curado. Aumenta a minha fé. Porque talvez foi o que eu te dei. Vai, se vira. Vai. E... Sabe, queridos, a gente precisa posição. Entender qual é a sua posição. Se posicionar e não sair dela. Amém. Aleluia. É incrível o que a gente fala. E todo mundo esquece. Crente crê. É natural para a gente. Aleluia. E como que nós podemos aumentar a nossa fé, queridos? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Sabe, é muito comum. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Por um tempo, eu servi na diretoria do Rema. E a Car era diretora. O que aconteceu? Eu conheci mais a Camila. Eu fiquei mais perto da Camila. E eu sabia que se a Camila falasse para mim, Thalita, amanhã eu vou pintar essa sala de rosa. No outro dia eu ia chegar e a sala ia estar rosa. Porque eu conhecia a Camila. Eu não ficava, não sei não, será que ela vai fazer isso? Meu filho, se ela falou, ela vai fazer. Só que às vezes a gente não está conhecendo o Senhor porque a gente não está andando tão junto com Ele. Se você conhecer mais dele, fica mais fácil de você crer. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Jesus falou, quem vê a mim, vê ao Pai. E a gente está, como que eu acesso a Deus? Como que eu vejo Deus? Lê a palavra, você vai ver o que Jesus fez. Você vai conhecer Jesus, você vai conhecer Deus. Você vai aumentar a sua confiança, a sua fé nele. Amém? Não é por osmose, querido. A gente só está faltando fazer assim, ó, vai dormir. Senhor, obrigado, porque amanhã, quando eu acordar, eu tenho a fé grande. Pega a Bíblia não, querido. Dá umas folhadinhas, não. É necessário. Sabe? Mas enquanto, até que, você pode ir de degrau em degrau. Mas não deixe de crer. Não, Thalita, quando eu tiver 2 anos de igreja, eu começo a crer por essa causa. Mas antes disso, eu acho que eu não consigo. Não, consegue. Consegue. Você só vai perder tempo, queridos, porque o estar consumado já foi há tanto tempo, já está pronto para você, e você vai decidir pedir só depois. Não, a gente precisa se posicionar. A gente precisa. Aleluia. Glória a Deus. Não aceite, queridos. Não é um rótulo que vai definir. Seu filho não é um produto, não. Que o médico chega, põe um rótulo nele e acabou. Aquilo virou uma coca. O rótulo do seu filho já é filho de Deus e esse não vai mudar, não. O rótulo do seu filho já veio curado, já veio próspero. O seu rótulo também, se precisar para você também. Aleluia. E sabe, queridos, eu não quero ser insensível com você, que porventura, ou é uma pessoa atípica, ou tem um filho que é atípico. Não é insensível. Mas a gente precisa, às vezes, também ser acordado. A gente também precisa de um choque e ser confrontado. O que você vai crer no final? Em um DSM que fala o que é uma doença, ou na palavra que diz sobre a cura? Assim como você imagina em sua alma, assim você é. Eu vou imaginar que eu sou curada.
Sabe? Não aceite. Não aceite. A palavra de Deus, ela não pode ser uma skin para mim, para você. Quem joga videogame sabe, né? Hoje eu tô isso aqui. Amanhã, não, você é sempre filho de Deus. Ah, não, hoje eu fui no médico, eu sou isso aqui. Amanhã eu sou na igreja, eu sou isso aqui. Mas quando eu voltar no médico, eu volto a ser isso aqui. E vai ficar. A palavra que veio ao meu coração, queridos, é posição. Posição. E é incrível quantos e quantos testemunhos a gente tem de muitas pessoas que se posicionaram, às vezes, com o próprio médico. O médico virar e falar assim, isso não tem jeito, não. Ó, doutor, eu sei que para a ciência não tem, mas para o meu Deus, ele é capaz. Ó, doutor, o senhor ainda não viu, mas o senhor vai ver, porque o meu Deus... Só que essa ousadia, queridos, ela vem para quem conhece. Você tem que ter convicção de quem é o seu pai. Amém. Não deixe, não troque. A identidade mais preciosa que a gente tem, queridos, é a de filho. E a gente não pode substituir essa identidade por nenhuma outra. E por fim, porém não menos importante, eu queria ler Provérbios 22:6. Provérbios 22:6. Esse versículo é bem conhecido, você já deve ter ouvido. Aleluia. Instrua a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Aleluia. Por quê que o Senhor colocou esse versículo no meu coração? Queridos, muitas vezes os pais atípicos, eles ficam muito cansados. Muitos, muito. Porque às vezes a criança demanda atenção, as terapias demandam atenção. Às vezes a criança não come de tudo, preparar o que ele come dá trabalho. Só que, sabe, não fique cansado demais para soltar o seu filho espiritualmente. Você precisa continuar ensinando ele no caminho. Não fique cansado demais para deixar de vir para a igreja. É no caminho, ele precisa entender que aqui é importante. Sabe, não solte o seu filho espiritualmente. Muitos pais, mas você não está entendendo, Thalita, o meu filho, ele tem tantos prejuízos que ele não consegue entender. Quem disse? O médico? Porque a palavra não diz isso. Sabe, queridos, não faça como eu falei, pegue o rótulo, põe o rótulo, não aprende. Nem oferta. A palavra, queridos, divide alma e espírito. Você acha mesmo que ela não vai penetrar o coração do seu filho? Não vai se você não ensinar. Não vai se você não falar. Mas não negligencie esse princípio. Não ceda. Está cansado? Ora com o seu filho. Ainda assim, à noite, faz a palavrinha com ele, explica. Você sabe, queridos, uma semente ela está embaixo da terra. Você plantou, você não está vendo nada. Quando você menos espera, solta a folha. Não importa se você não está vendo. Se a gente querer ainda andar pelaquilo que a gente vê, a gente não está andando em fé. Thalita, mas todas as outras criancinhas voltam da salinha e me contam tudo o que aconteceu. O meu filho não. Por isso você acha que ele não está aprendendo? Porque você ainda não está vendo? Às vezes a gente é muito raso ainda, queridos. A gente quer falar que fé é crer naquilo que nós não vemos. Mas no final a gente está esperando ver. Toda hora. E logo quando você não vê rápido, você já desanima. E eu ensinei 3 dias. Pedi para repetir, não conseguiu, vou parar. Não vou fazer mais. Eu não sei se você sabe, mas seu compromisso com o seu filho é vitalício. E você desiste em 3 dias?
Não, Thalita, eu estou cansado demais. Eu não tenho forças para orar. Pois eu te digo, se você desistir de orar, é aí que as suas forças vão embora mesmo. Você pode dar a bandeirinha lá da vitória para o campo do adversário. Você não vê, queridos, ninguém vai para uma guerra. E quando o outro vem para cima, você fala, pode vir que eu estou cansado. Oxi, pois venha. Cada um vai com as suas melhores armas. Ninguém vai lá. Ó, tudo bem, invade aqui. Estou com muito sono hoje, estou cansado. Não estou desmerecendo o seu cansaço, queridos. Acontece que a nossa responsabilidade, ela ainda assim, precisa ser muito maior do que a gente está sentindo. Porque é o seu filho. Você não pode abrir mão dele. Sabe, se posicione. Entenda quem você é. Nós vimos uma ministração poderosa, queridos, falando sobre sacerdócio. O seu papel na sua família é fundamental, é importante. Se você não assistiu, vá, assista. E você vai perceber como você não pode, de jeito nenhum, soltar a vida do seu filho. Ah, Thalita, eu não estou vendo avanço. Não faça isso, queridos. Não faça isso. Sabe, eu fico imaginando a alegria do diabo cada vez que um pai decide desistir de ensinar a palavra para o seu filho. Fica muito mais fácil, queridos. Muito mais fácil. A criança vira uma presa fácil para ele. Mas sabe, é que nem a gente ouviu referente ao exemplo das pessoas que querem abusar, abusadores de crianças. Eles olham quem são os pais. Você acha que o diabo não está fazendo a mesma coisa? Quem são os pais? Que tipo de pai você tem sido? E eu não estou falando só agora não, queridos, para crianças atípicas não. Seu trabalho não pode te consumir tanto a ponto de você soltar o seu filho. Não ora mais, não ensina mais, não está mais junto, não traz mais para a igreja. Sabe o que é, Thalita? Está muito independente. Independente de quem? Independente de quem? Aleluia, queridos. Aleluia. Nós precisamos ter responsabilidades para com os nossos filhos. Não é só a casa que é responsabilidade. Não é só o trabalho que é responsabilidade. Não é só a sua escala da igreja que é responsabilidade. Mas com o seu filho, você também tem responsabilidades. Amém. Você pode se colocar de pé, queridos? Aleluia. Aleluia. Nós precisamos, queridos, mudar as nossas mentalidades pela mentalidade da palavra. Tirar essas coisas que foram incutidas, que são naturais. E ficar com a palavra de Deus. Eu achei sensacional quando eu ouvi essa música no louvor. Porque sabe aquele luto que eu falei? Deus está pronto para transformar em festa. Está pronto. Eu não sei qual é o luto que você tem enfrentado na sua família. Qual era a expectativa que você tinha e que falaram para você que é impossível, que não vai dar certo, que não tem como acontecer, queridos. Mas sabe, aquele luto daquele dia, hoje vai virar festa. Aleluia! Aleluia! Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós não vivemos, Pai, por algo natural, por algo terreno, Pai, mas nós temos uma palavra, Pai, a sua palavra, Pai, na qual nós não abrimos mão. Nós vamos crer, Pai, do começo ao fim. Nós não vamos parar na metade, Pai. Nós não vamos ficar, o resultado ainda não veio, talvez eu pare. Não, Pai, é até que nós vejamos o fruto daquilo que nós estamos confessando, daquilo que a sua palavra nos garante. Nós não vamos sair da nossa posição.
Aleluia. Obrigada, Pai, por olhos abertos, ouvidos abertos, mentes destravadas nessa noite, Pai. Mentes que estavam com sofismas construídos, Pai, caindo por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas que já estavam declarando coisas erradas, Pai, parando agora. Em nome de Jesus, nós entendemos o poder da nossa palavra. Por isso que nós oramos pelas nossas crianças, pelas nossas famílias, Pai. Aleluia. Querido, você pode orar ao Senhor ou cantar essa canção por mais um tempo. Tem coisas para o Senhor fazer aqui. Não se desconecte. Aleluia. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados. Aleluia. Sabe, queridos, veio uma nota ao meu coração. Meu marido, na época que a Covid estava bem forte, as pessoas perguntavam para ele: você já pegou Covid? E ele falava assim: só tem Covid quem faz o teste. Porque se você pegou e você não fez o teste, você não tem o resultado. Ele falava isso, queridos, brincando, porque naquela época a gente fez muitos testes e realmente a gente não tinha pegado. Mas não adianta você, queridos, mentir para você mesmo. Sabe, a fé não se engana. A fé não é enganação. Não é você negar a verdade. A fé é você crer contra a verdade. Não adianta você estar percebendo algo errado na sua família, alguma dificuldade e estar assim: não tem. Você está privando o seu filho de crescer. Se você perceber uma dificuldade, queridos, você vai orar contra a dificuldade, mas você não vai negar o que está acontecendo. Você não foi chamado para viver uma vida de fingimento. Você foi chamado para viver uma vida de cura. Amém? Então entenda que se você está percebendo alguma dificuldade, você precisa agir sim. Não é ficar, não é isso. Vá atrás, faça toda a parte natural e vá confessando, Amém? Aleluia! Oh, Pai! Obrigada, Pai. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus, não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Aleluia. Sabe, queridos, eu não sei qual foi o jeito que você chegou aqui. Eu não sei se você já fez uma oração muito importante, que é entregando a sua vida para Jesus.
Hoje você tem essa oportunidade. E eu falo oportunidade, queridos, porque oportunidade é coisa boa. Amém? Nós não estamos aqui para te oferecer algo ruim, algo que, porque está muito difícil para a gente quer que outra pessoa passe. Não é, queridos. Foi a melhor escolha da minha vida. A melhor decisão da minha vida. E sabe, não é uma religião. A gente não quer que você entre aqui e fale, ah não, agora eu mudei de religião. Não é isso, queridos. Eu quero que você entre aqui e saia salvo. Amém? Eu quero que você saia daqui tendo certeza do seu destino, que é o céu. Amém? Se tem alguém aqui que nunca fez essa oração, queridos, essa é a sua hora. Amém? Não perca essa oportunidade. Tem alguém aqui que gostaria de fazer essa oração? Reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Levante a sua mão bem alto para eu ver. Aleluia. Vem aqui, minha amada. Nós vamos orar por você. Aleluia. 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 Por favor. Ela vai orar com você. Aleluia. Se tiver mais alguém, queridos, não deixe passar essa oportunidade, não. Saia daqui tranquilo, sabendo que você está seguro. Amém? Tem mais alguém? Pode vir. Se tiver, pode vir. Do mesmo modo, querido, se você já fez essa oração outra hora, outro momento, e se afastou do caminho do Senhor. Eu sou parte da sua família. E eu não quero ver você distante. Não estou aqui para julgar o motivo, quando foi, quanto tempo passou. Eu só sei que meu pai, o seu pai, quer você de volta. Aleluia. Então, se você esteve distante, queridos, e quer voltar, só venha. Só venha. Nosso pai está te esperando. Você é bem-vindo a essa família. Amém. Se tiver alguém, venha. Aleluia.